Agora, eu quero ver sua opinião. Vamos mergulhar de cabeça nos fatos que marcaram o governo de Bolsonaro. Desde os desafios com a mídia, até as intervenções do STF e os momentos decisivos que foram ignorados ou distorcidos. Este vídeo vai contar a história com detalhes claros e precisos, mostrando a realidade por trás de um governo que, segundo muitos, foi atacado em todos os frontes. Em 2018, Bolsonaro foi vítima de um atentado durante sua campanha. Porém, em vez de apoio, ele foi alvo de uma série de acusações, muitas vezes sem provas concretas, que tentavam manchar sua imagem. A mídia, em vez de investigar a fundo, optou por impulsionar uma narrativa negativa, prejudicando sua reputação antes mesmo de assumir o cargo. Essa foi a primeira grande batalha que ele enfrentou, antes mesmo de pisar no Palácio do Planalto. No dia da posse, um gesto chamou a atenção. Carmen Lúcia, do STF, entregou a Bolsonaro uma cópia da Constituição. Para muitos, foi um ato simbólico de respeito à democracia. No entanto, na minha visão, aquilo foi uma tentativa de passar a ideia de que o novo presidente estaria sendo constantemente vigiado e que sua autoridade seria limitada desde o primeiro dia. Era como um aviso, um lembrete de que o poder dele não seria absoluto. E essa vigilância se transformou em interferência direta. Desde os primeiros dias de governo, o STF passou a intervir nas decisões de Bolsonaro. O caso mais emblemático foi durante a pandemia. O STF deu poder a governadores e prefeitos para decidirem sobre lockdown e outras medidas. Enquanto o presidente ficou com a responsabilidade de enviar os recursos, ele tinha o ônus de financiar tudo, mas sem o poder de fazer as escolhas necessárias para enfrentar a crise. Isso enfraqueceu a posição do governo federal e gerou um cenário onde o presidente foi responsabilizado por erros que não cometeu. Mas mesmo com tantos obstáculos, o governo teve suas vitórias. E uma delas, que muitos tentaram esconder, foi a recuperação dos Correios. Quando Bolsonaro assumiu, a empresa estatal dava prejuízos bilionários. Sob sua gestão, os Correios passaram a gerar lucro. Isso não foi um feito pequeno. O governo federal conseguiu estabilizar a empresa e transformá-la, mostrando que era possível gerenciar estatais de forma eficiente, sem dar prejuízo aos cofres públicos. Mas essa notícia boa foi ofuscada pelas críticas constantes. Outro ponto importante foi a nomeação para a direção da Polícia Federal. Bolsonaro tentou nomear seu próprio escolhido para o cargo, uma pessoa de sua confiança, o que é uma prerrogativa do presidente. Mas essa nomeação foi barrada. A alegação de que ele não poderia nomear um diretor da Planeamento Familiar que fosse de sua confiança foi mais uma das muitas interferências no seu governo. Isso mostra como seu poder foi sistematicamente limitado, mesmo tendo sido eleito para governar com autonomia. O episódio de Daniel Silveira é outro exemplo claro de como a autoridade de Bolsonaro foi questionada. O presidente concedeu a anistia a Silveira, exercendo uma prerrogativa presidencial. No entanto, o STF negou essa prerrogativa, alegando que tal decisão não era da competência do presidente. O mais irônico é que, antes da eleição, o próprio STF tinha declarado que a decisão sobre anistias era uma prerrogativa dos presidentes, independentemente da opinião sobre o caso. Bolsonaro ficou em uma posição extremamente difícil, querendo cumprir a vontade do povo e ser um defensor da liberdade, mas sendo constantemente barrado. A mídia, por sua vez, não poupou críticas. O governo foi atacado sem trégua, com campanhas que muitas vezes distorciam a realidade e omitiam os feitos positivos. Mesmo com as dificuldades, Bolsonaro não desistiu e continuou a buscar soluções para o Brasil. Aprovou a independência do Banco Central, reduziu impostos e desburocratizou o Estado. O país avançou em vários aspectos, mesmo que os resultados positivos fossem escondidos ou minimizados pela imprensa. A campanha de reeleição em 2022 foi talvez o momento mais difícil. Se impôs restrições inéditas à liberdade de expressão. Falas de Bolsonaro foram censuradas e os programas eleitorais foram tratados de forma desigual, com direitos de resposta concedidos de forma questionável. Ao mesmo tempo, outras figuras políticas, com passagens pela justiça, como Lula, tiveram suas condenações anuladas e foram liberadas para concorrer, enquanto o presidente continuava sendo atacado
por defender a Constituição. Essa sucessão de eventos culminou no que muitos analistas chamam de um golpe judicial, uma série de decisões que, na prática, manipularam o processo eleitoral e o debate público. O objetivo parecia claro: impedir a reeleição de Bolsonaro a qualquer custo. Mesmo que isso significasse atropelar regras e garantias constitucionais, após o fim de seu mandato, os desafios continuaram. A política permaneceu em um estado de tensão e controvérsia. A inelegibilidade de Bolsonaro foi um acontecimento que gerou discussões intensas sobre a real motivação por trás da ação. Para muitos, o que ocorreu foi uma tentativa clara de afastá-lo definitivamente da vida política, apesar de as justificativas legais serem consideradas frágeis por diversos juristas. Curiosamente, com o tempo, até parte da mídia começou a reconhecer que o STF precisaria retomar uma postura mais equilibrada. Surgiram editoriais indicando que as ações contínuas estavam afetando a normalidade política do país. Esse reconhecimento, para muitos, é uma admissão tardia de que as medidas tomadas não foram baseadas em crimes, mas em disputas de poder. Se olharmos para outros casos, como o do ministro Barroso admitindo ter articulado contra o voto impresso, vemos uma diferença de tratamento. Enquanto algumas ações não resultaram em grandes consequências, outras, atribuídas a Bolsonaro, geraram punições severas. Essa disparidade gerou um debate sobre o que é considerado legítimo na política nacional e quem decide as regras do jogo. O que fica claro é que Bolsonaro enfrentou uma série de desafios que limitaram sua capacidade de governar. E atuar como presidente, a forma como essas questões foram tratadas, levanta sérias perguntas sobre a saúde da democracia brasileira e a aplicação das leis, especialmente em momentos de grande polarização. A sociedade precisa entender os fatos, para que possa fazer análises mais precisas e justas sobre o que realmente aconteceu. E sim, Jair Bolsonaro está preso na data que esse vídeo foi feito, 29 de novembro de 2025. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O Brasil precisa de mais reflexão e menos polarização. Vamos continuar acompanhando e discutindo esses temas de forma responsável e justa. Obrigado por assistir e até a próxima.